Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade de reflexão do Evangelho de Jesus e que aquilo que for passado nesta noite possa tocar os nossos corações indelevelmente e que nós possamos levar para casa esses ensinos com a necessidade, sabemos, de aplicá-los no nosso dia a dia. Hoje, nós observamos um mundo conturbado, talvez como nunca esteve. A acentuada defesa de interesses próprios, desunião, desamor, maldade, são vistos em quaisquer esquinas de nossas vidas. E observando com atenção esses sentimentos menos felizes que pululam dia a dia, duas questões instigam nossas mentes. Se Deus é soberanamente justo, por que deixou que a injustiça se alastrasse dessa forma? Se Deus é soberanamente bom, por que deixou que a maldade tomasse conta dos corações de seus filhos? A resposta de tanta injustiça, tanta maldade, está em nós mesmos, em nossos atos, na má utilização do nosso livre-arbítrio. Quando cada lar da terra for um exemplo de paz, da justiça e do amor, toda a humanidade respirará paz, justiça e amor. Estamos vivendo na Terra um momento de transição, é sabido, mas também um momento de aumento de responsabilidade. Deus, com toda a sua sabedoria, está deixando que conheçamos a injustiça para que valorizemos a justiça. Ele está permitindo que conheçamos os tentáculos ameaçadores da maldade para que valorizemos a bondade. Séculos de aprendizagem deixaram-nos conscientes de que o homem só valoriza a vida quando sente a morte. Só valoriza a saúde quando vem a doença. E nós sabemos que é assim, porque os momentos que nós buscamos o amparo da providência divina, quase sempre são aqueles que nós estamos necessitados, como se fizéssemos uma troca. Eu faço o pedido e a providência divina me atende da forma como eu desejo. Só que as coisas não acontecem assim. E nós sabemos, e mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, como que as coisas funcionam, mesmo sabedores do amparo, mas da necessidade da nossa contrapartida, no sentido de colocar para fora os melhores sentimentos, que muitas vezes estão adormecidos no nosso íntimo, mesmo sabendo da nossa incapacidade, mesmo atrelados ao materialismo que o mundo hoje nos oferece, mesmo assim, nós não realizamos essa tarefa. Só nos momentos de dor é que nós alçamos a nossa oração ao Pai, rogando a Ele o amparo, a luz, a proteção para nós, para as pessoas que amamos, para todos aqueles que nos cercam no dia a dia. Quando deveríamos realizar cotidianamente, de manhã e à noite, a nossa oração, a oração mais sincera. De manhã, agradecer pela noite que passou, pelo bom sono, pelo amparo espiritual, pelo desligamento que muitas vezes nos permite realizar o trabalho à noite. E pela manhã, e à noite, agradecer pelo dia que passou,
Agradecer pelas experiências vivenciadas naquele dia, nem todas voltadas para a paz, para a harmonia. E agradecer o alimento à mesa, agradecer a família que temos. E, naturalmente, pedir perdão pelas nossas falhas, porque elas são inúmeras no dia a dia. Já disseram que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas da nossa existência, isto é, a injustiça ou a aparente injustiça, a maldade ou a aparente maldade, são meios que estão fazendo brotar em nossos corações, como nunca ocorreu antes, a sede de justiça, a sede da bondade, a sede do amor. E essa natural exigência da melhora da humanidade, que nossas ponderações mais íntimas nos cobram, leva-nos à seguinte reflexão: aí está a mão de Deus, nosso Pai, que nunca nos abandonou. Esta reflexão leva-nos a uma outra. Se Deus é a representação máxima do amor, Ele, com certeza, quer que lutemos firmemente contra a injustiça e contra a maldade. Mas as armas de nossa luta têm que ser outras, diferentemente daquelas que nós vemos no dia a dia, que os meios de comunicação lançam para nosso conhecimento, muitas vezes enviesados por desejos próprios das próprias instituições. São outras armas que Ele nos pede. Ele nos pede a arma do amor ao próximo, do perdão, da bondade e da caridade sem fim. Armas que Deus, através do nosso Mestre Jesus, já depositou em nossas mãos há mais de 2000 anos. Fazemos parte, sim, de uma doutrina religiosa, filosófica e científica. E aí nós abordamos o aspecto da nossa participação nesse processo, já que adentramos essa casa, os seus conceitos e tudo aquilo que se prega, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é bem recebido pela razão. A luz da razão nos fala, é esse o caminho que nós devemos seguir. Por isso fazemos parte de uma doutrina religiosa, científica e filosófica, que através dos seus ensinamentos configura-se como um dos mais importantes meios de vencermos a guerra contra a injustiça e contra a maldade que pululam nos nossos dias. É a doutrina espírita. E se este nome perturbou em algum momento, acalme-se. Isso acontece com a maioria dos que ainda não conhecem o Espiritismo. As denominações espírita, espiritista ou espiritismo assumiram conotações que não correspondem à real essência da doutrina. Outras pessoas também não acreditavam ou tinham uma opinião deformada do Espiritismo. E aí nos recordamos de William Crookes, o extraordinário pai da física contemporânea, o homem que descobriu o talho, a matéria radiante, a quem se deve os pródromos da física nuclear da atualidade, chegou a dizer textualmente: eu era um materialista absoluto, e depois de investigar em profundidade científica os fenômenos mediúnicos, eu afirmo que eles já não são possíveis, eles são reais. E é por isso que a doutrina espírita pede que tenhamos uma fé raciocinada, amparada na razão, no estudo científico de tudo aquilo que nos cerca. E isso é possível se tivermos boa vontade. Também nos recordamos de que César Lombroso, igualmente no século XIX, depois de examinar a mediunidade de Eusápia Paladino, disse essas palavras: quando me lembro de que eu e meus colegas zombávamos daqueles que acreditavam no Espiritismo, coro de vergonha, porque hoje eu também sou espírita. A evidência dos fatos dobrou
a minha convicção negativa. E ainda Crowell Worley, o que lançou sobre o mundo as linhas da telegrafia e da telefonia internacional, os cabos transoceânicos, teve a coragem de dizer: somente negam os fenômenos espíritas aqueles que não se deram ao trabalho de os estudar. Eu não conheço um só exemplo de alguém que os haja estudado que não se tenha rendido à sua evidência. O número de sábios e de cientistas que concluíram pela realidade do fenômeno mediúnico, depois de examinar a doutrina espírita, é muito expressivo, seja no século XIX, no século XX e XXI, até os dias atuais. Neste momento, é a ciência do psiquismo, especialmente a psiquiatria, através dos seus maiores representantes, como os doutores Morris ou Neckerton de San Diego, na Califórnia, que fazendo a terapia das vidas pregressas, demonstra que o indivíduo viveu ontem e que várias patologias psiquiátricas do momento somente são explicáveis através da reencarnação. A psicóloga doutora Edith Fiore, depois de testar a regressão de memória por mais de 5 anos, escreveu uma série de livros comprovando-lhe a legitimidade. Ao mesmo tempo, outros investigadores na área dos fenômenos psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, vêm confirmando essa realidade. Mas o que é o Espiritismo? Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores, através de médiuns, e organizada, codificada por um educador francês, conhecido por Allan Kardec, em 1857. Surgiu, pois, na França, há mais de um século. Dizemos, sim, que o Espiritismo é ciência. Por quê? Porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. E não é só por isso que a doutrina espírita nos pede que estudemos à luz da razão, para que a nossa fé seja raciocinada. Repito, porque a fé raciocinada vai nos dar sustentação, amparo para aquilo que nós consideramos. Não existe o sobrenatural no Espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. São, portanto, de ordem natural. O Espiritismo é uma filosofia, por quê? Porque a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como: de onde você veio? O que faz no mundo? Para onde você vai após a morte do corpo físico? E toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Dizemos também que o Espiritismo é religião. Por quê? Porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. E é importante salientar alguns aspectos da doutrina espírita. Não é uma religião, o Espiritismo não é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical. Nesse sentido, ele é profundamente diferente das religiões tradicionais. Não tem sacerdotes, não tem chefes religiosos, não tem templos suntuosos, não adota cerimônias de espécie alguma, como batismo, crisma, casamentos, etc. Não tem rituais, nem velas, nem vestes especiais, nem qualquer simbologia. Não adota a ornamentação para cultos, gestos de reverência, nem sinais cabalísticos,
nem talismãs, nem defumadores, nem bebida, nem oferendas, etc, etc. E não vai aqui nenhuma crítica a quem quer que seja, a quem dirige ou a quem adentra outras filosofias religiosas, de forma alguma. É apenas assentando claramente as bases da doutrina espírita. O culto espírita é feito no próprio coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. E é isso que nós buscamos de alguma, mesmo com as nossas falhas, imperfeições, que são tantas, e a gente diz isso em toda oração, quando levantamos a voz ao Pai em rogativas, nós falamos dos nossos erros, pedimos excusas pelos nossos erros, porque somos filhos de uma sociedade coletiva, e essa sociedade muitas vezes permite que nós tenhamos esses pequenos desvios, mas que não se diga que nós não estamos no caminho certo. Há passos pequenos, mas seguros no caminho doutrinário dos ensinamentos de Jesus. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus, e somente a prática das boas ações nos fazem seus verdadeiros adoradores. Assim, o Espiritismo procura reviver os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade, na sua sinceridade, sem luxo, sem convencionalismos sociais, sem pompas, sem grandezas, pois, como nos recomendou o Mestre de Nazaré, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espírita respeita todas as doutrinas religiosas existentes e tem plena convicção de que um ateu que tenha bons procedimentos é muito mais bem visto aos olhos de Deus do que um religioso que tenha atitudes indignas. É a reforma íntima que eleva o homem. A religião apenas ajuda. Essa reforma íntima que nos esclarece e que nos faz melhores. Doutrina espírita apenas ajuda, orienta, acolhe, auxilia nos momentos de dificuldade. E aí voltamos novamente o raciocínio para os tempos atuais. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, espíritas e cristãos, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem, de estímulo. O mundo nos apresenta essas facetas que falamos no início da nossa fala. Orgulho, egoísmo, maldade, luta pelo poder. Mas qual é a alternativa que se apresenta aos espíritas de hoje? É uma alternativa diferente. Estamos irradiando todas as nossas, o nosso trabalho, a nossa vontade, para todos os quadrantes da Terra, na esperança de que, sintonizando numa faixa vibratória elevada de amor ao próximo, todos nós possamos dar, todos nós, o entendimento e a aplicação prática dos ensinamentos que Jesus nos pediu, de modo que sejamos um daqueles que Jesus se referiu como bem-aventurados no Sermão da Montanha. Por isso, essa noite talvez façamos uma alocução diferenciada. Um convite a todos os espíritas e cristãos, encarnados ou desencarnados, que aqui se encontram, para se engajarem nesse propósito de construção de um mundo melhor. Porque essa é a alternativa dos espíritas e dos cristãos.
a urgente necessidade de que a fé, a esperança, o otimismo renasçam dos nossos corações, retirando essa onda de pessimismo, de descrédito e de desalento tão grande que mesmo aqueles bem-intencionados e aspirando a realizar algo construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. Por isso, é preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé, nos altos destinos da nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. Pelo nosso trabalho perseverante, voltado para o bem-estar daqueles que nos rodeiam, é necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Por isso, é importante dizer que não basta tão somente a entrega do pão. Não. Somente pão, é preciso estimular o trabalho, promover a verdadeira educação alicerçada nos valores que nossos pais nos ensinaram. E eles não erraram. Os pais não erram. Somente assim, seguindo as pegadas do Senhor da vida, poderemos aspirar o desejo de dias melhores, não só para nós, para todas as criaturas. Os espíritas e demais cristãos não devem, de forma alguma, engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro. Sim, a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. É tarefa nossa, é responsabilidade nossa. Estamos cientes de que tudo isso, e não raro, nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sutilmente. E quando contagiam, enfraquecem o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer no silêncio as nossas estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra, por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro, é preciso cada vez mais colocar em prática as alternativas que o Pai oferece aos espíritas e cristãos. Cabe aos espíritas e cristãos, em geral, o dever urgente de lutar pela transformação desse estado. Busquemos a renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e sem condições de lutar, abatidas pelas provações rudes ou submetidas a situações degradantes, encontrem em nossos corações um clima de paz, de otimismo, de esperança, de luz. Que todos consigam levar essa mensagem a toda parte, àqueles que nos rodeiam, àqueles que conosco dividem o trabalho em sociedade. Vamos auxiliar essas pessoas com o nosso entusiasmo, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e caminhar no rumo do progresso. Que não esqueçamos as nossas alternativas, aquelas que o Pai, Senhor da vida, nos confiou. Somos seus soldados nessa luta pela criação de um novo reino. Sabemos disso, mas não podemos ficar inertes
aguardando que tudo aconteça de maneira a atender às nossas exigências, que busquemos um pouco nos desvincular desses desejos materiais. Ninguém está proibido de ser proprietário disso, daquilo, né? De supérfluos. Não, ninguém. Mas é preciso ter consciência de como utilizar essas ferramentas sem abandonar aqueles que nos cercam, aqueles que pelos quais muitas vezes nós passamos com indiferença, ou aqueles com os quais muitas vezes o nosso pensamento vagueia em ideias que não são transformadoras, em ideias que não são saudáveis. Busquemos combater adequadamente as forças que impelem o indivíduo a essas circunstâncias. Busquemos no trabalho, acreditando em si mesmo, no próprio valor e capacidade. São essas forças que levam o homem a crer e lutar por um futuro melhor. E como sempre, nós temos nos ensinamentos doutrinários da casa, o mundo não é uma nau à deriva. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim. Solidários com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Mas temos o dever indeclinável, sobretudo, de transmitir o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, para que a fé seja raciocinada, para que haja solidariedade em nossas fileiras. É preciso acolher e também educar para o trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação de um futuro de paz para todas as criaturas. E não nos esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós, na atuação, no convívio em sociedade, obedientes aos ensinamentos cristãos que Jesus nos permitiu, nos dando inteligência para compreendê-los, sabedoria para aplicá-los, vontade para realizar a tarefa que nos cabe como verdadeiros cristãos. Que Jesus nos ampare em mais essa oportunidade e que a minha oração daqui a pouco possa contemplar o agradecimento por tudo que temos recebido, especialmente no dia de hoje, as experiências vividas, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, encarnados e desencarnados, para mais uma tarefa doutrinária, na esperança que nossas palavras possam ter tocado o coração de cada um, de maneira que esses valores possam ser aplicados no dia a dia, lá fora, do convívio com a sua família e com a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe.